Olá, galera do nono ano da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Eu me chamo Gutenberg, sou professor de matemática e nós estudaremos nessa semana do dia 22 a 26 de março, função do primeiro grau, tá? Segundo o documento que devemos seguir, né, sobre os conteúdos, estamos aqui, ó. Função do primeiro grau, semana 22 a 26 de março. Então, galera do nono A, sejam todos bem-vindos. Irei explicar rapidamente os horários. Nossos horários são... Deixa eu apagar aqui. Opa. Nossos horários são terça-feira, 9h30 às 10h20 da manhã, né? E quarta-feira, 10h30 às 11h20, tá? O documento de atividade será esse aqui. Vocês terão esse texto aqui e essa indicação de vídeos para assistir. Aqui está explicando o que é a função do primeiro grau, o que é coeficiente angular e linear, o que é a função crescente e decrescente. E esse texto vai explicando, dando exemplo, né? E depois fez 5 perguntas para vocês responderem, tá bom? E o meu papel é simplificar a vida de vocês. Então vamos ao que interessa, né? Vamos lá, eu vou apagar aqui, né? Então a nossa aula de hoje é sobre função do primeiro grau. Função do primeiro grau. O que seria essa função do primeiro grau? Gente, primeiramente, você tem que entender a função do primeiro grau. Ela é formada por duas retas, tá? Pelo cruzamento de duas retas. Vamos começar aqui, ó. Cruzamento de uma reta na vertical e o cruzamento de uma reta na horizontal. Uma reta em pé, uma reta deitada. Essa reta deitada, ela é chamada de X. Vou colocar uma setinha aqui. X. Essa é que eu tô fazendo as letras aqui com o mouse, tá? Por isso que sai um pouco feio. Essa reta aqui, em pé, é a reta Y. Aqui esse ponto de encontro é o zero. Então, gente, a primeira informação que vocês precisam saber. A reta X, nos livros, ela é chamada de abscissa. Tá? Abscissa. SC, que é um C, tá? SCISSA. E a segunda é chamada, a reta Y, né? Chamada de ordenada. Então, na prática, a reta que está deitada na horizontal, abscissa. A reta que está em pé na vertical, ordenada. Pronto, essa é a primeira informação. O que mais vocês precisam saber? Que a função do primeiro grau, antes dela surgir, vocês precisam saber para que serve esse gráfico aqui que formou. Ele, na verdade, ele é muito utilizado na área de mapas, naquela parte de geografia que estuda os mapas. Que tem as coordenadas, os pares ordenados, e aí você vai marcando os pares ordenados para se localizar no mapa. Você está aprendendo a se localizar em algum mapa, em algum ponto, em algum local. Isso é muito utilizado no Google Maps, né? Quando você escreve lá o local que você quer chegar, vamos supor, Shopping Brasília, Plano Piloto, Memorial do JK,
Estádio do Mané Garrincha. Aí você está no seu lugar lá, na sua casa, você quer chegar lá. Aí o mapa, né, o programa, Google Maps, ele calcula a distância, ele calcula quanto tempo você demora para chegar, ele calcula de um ponto a outro, ele dá o melhor caminho, ele diz os ônibus que você tem que pegar, ou então o caminho se você tiver de carro. É exatamente isso que vamos estudar aqui. Só que nós vamos estudar os cálculos, entendeu? Então, como que nós vamos marcar os pontos? A primeira coisa que você tem que entender é que essas retas, sobre as retas, tem os números, né? Então, imagine isso aqui como uma régua, essa reta deitada. Só olha para ela. Depois do 0, vem qual número? Vem o 1. E aí, depois do 1, 2. Depois do 2, o 3. Depois do 3, o 4. E antes do 0, o menos 1, né? Aí, se eu prolongar mais aqui, deixa eu prolongar mais aqui a reta para escrever mais números. Se eu prolongar mais, cadê? Se eu colocar na mais certinha, aí. Se eu prolongar mais aqui, ó, aí eu posso escrever mais números. Antes do menos 1, menos 2. Antes do menos 2, menos 3. E a reta que está em pé? Pensa como um termômetro. Quanto mais em cima, maior a temperatura. 1, 2, 3, 4. E mais embaixo, menor a temperatura. Menos 1. Aí prolonga mais, ó. Menos 2. Menos 3. O que você tem que saber aqui? Você já sabe que as retas elas têm os números, né? Agora você vai aprender a marcar os pontos no mapa. Vamos supor que eu fale que eu estou aqui, ó, no ponto 1, 2. Preste atenção, esses números entre parênteses, essa anotação aqui é chamada de par ordenado. Par ordenado. Par ordenado. Ou simplesmente coordenada, tá? Pode ser chamado de coordenada. E esse par ordenado, ele é nesse formato aqui, ó. X, o primeiro número é na reta X, que você tem que achar, e o segundo número é na reta Y. Ou seja, o primeiro número é na reta deitada e o segundo número é na reta em pé. Matematicamente falando, primeiro número na reta abscissa, segundo número na reta ordenada. Aí você vai marcar esses pontos aqui. Vamos supor, se eu quisesse marcar esse ponto, o 1 está aqui, o 2 está aqui. Aí você vai ligando, ó, os pontos tracejados. Aí aqui ele se encontra aqui, então o ponto está aqui. Se eu quisesse marcar esse outro par aqui, ó, 3, 3. Tá aqui, ó. O 3 está aqui e esse 3 também está aqui. Aí vamos supor que eu queira chegar, eu estou nesse ponto, eu quero chegar aqui, ó. Não vai ter um formato de uma reta, ó, tá vendo? Essa reta aqui é a chamada de função do primeiro grau. É essa reta que nós vamos estudar. É essa reta aqui que nós vamos estudar. Aí essa reta, ela tem um formato dessa equação aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Tá certo? Então ela é dada nesse formato, tá, gente? A função do primeiro grau. E aí, o que significa essa função do primeiro grau? Por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente do x é 1. Por isso que ela é função do primeiro grau. E a função, ela é dada nessa fórmula que os valores de x vai ser em função do valor de y. Tá? Então, como é que você vai fazer? O que significa cada letrinha aqui? Eu já vou explicar para você. Então, por exemplo... Então, gente, eu vou explicar para vocês o
que significa cada elemento desse aqui, tá? A função do primeiro grau nada mais é do que essa reta aqui, que foi simbolizado pela distância no exemplo que eu dei, né? De um lugar para o outro. E aí, o que acontece? Eu disse que a função do primeiro grau porque o expoente é 1, ou seja, o número que está em cima do x é 1. Se fosse 2, seria do segundo grau. Como é 1, é função do primeiro grau. A função do primeiro grau ela é simbolizada por uma reta. E uma reta ela precisa de 2 pontos para ela ser formada. E foi exatamente através desses 2 pontos que eu consegui formar uma reta. No caso, a função desse gráfico aqui seria essa daqui, ó. O A aqui seria meio vezes x, mais e o B seria 3 meios. Ou seja, 3 meios é como se fosse um ponto e meio. O que é esse A aqui? Tá vendo que o A aqui seria 1 meio? Esse A, ele é o coeficiente angular da reta. Ele determina a inclinação da reta. Então, você pode observar que a reta está em progressão. Quando ela está em progressão, significa que o A é maior que zero. E ele é maior que zero. 1 meio não é maior que zero? É um pouco maior que zero, mas é maior que zero. Então, quando o A é maior que zero, a reta ela vai estar assim, em sentido de progressão. Quando o A for menor que zero, a reta vai estar regressão. Ó. Ela vai estar assim, caindo. Quando ela estiver caindo é porque o A é menor que zero. Quando ela estiver progredindo é porque o A é maior que zero. E esse B aqui? Esse B aqui é chamado de coeficiente linear. O que é esse coeficiente linear? Coeficiente, valor que está na linha. Exatamente isso que eu disse, é o valor que está na linha. O 3 dividido por 2, 3 meios, significa 1,5. O que significa isso na prática? É aonde a reta vai encostar, é onde essa função vai encostar na reta y. Ó, se eu continuasse a escrever essa reta, ela ia bater aqui, ó, tá vendo? Ela não ia bater nem no 1 e nem no 2, ela ia bater mais ou menos no meio. Só que aqui eu desenhei mal, né? Aí não dá essa impressão, muita essa impressão. Mas aqui, ó, se você continuasse, você ia ver que realmente não bate nem no 2 nem no 1. Bate entre um número entre 1 e 2, que é exatamente 1 meio. Então, o B é onde essa reta aqui ela bate é onde a função bate na reta y. O B é o coeficiente linear. Então, é basicamente isso a função do primeiro grau, tá? Agora, nós vamos estudar o coeficiente angular, nos casos que ele é maior que zero, menor que zero. E vamos detalhar, e vamos assim colocar a definição do coeficiente linear. Eu vou apagar essa bagunça aqui, ficou meio bagunçado, né? Mas a princípio é isso, ó. Você já sabe que a função do primeiro grau é determinada por um gráfico, e esse gráfico é formado pelo encontro de duas retas, né? Reta x abscissa, reta y ordenada. Nessas retas tem os valores numéricos, 1, 2, 3, 4. O ponto de encontro aqui é o centro, é o zero. E a função do primeiro grau é determinada por y igual a ax mais b, na qual o a é o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. A reta está em progressão quando o a é maior que zero, a reta está em regressão quando o a é menor que zero. E quando o a é igual a zero? Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque se o a for igual a zero, ele vai zerar o x. Ó, aí nós não teremos uma reta. Por isso que ele só pode ser maior que zero ou menor que zero. E o b é o coeficiente linear, ou seja, é onde a reta vai tocar na ordenada. Tá vendo aqui? Onde ela exatamente tocar é o valor do b. Aí agora vamos organizar melhor para vocês sintetizar as ideias aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, a função do primeiro grau... Então, gente, a função do primeiro grau, ela vem nesse formato aqui. Y igual a x mais b. Ou f de x igual a ax mais b. Tanto faz. Ah, o f de x é a mesma coisa que y? É. São duas formas diferentes de escrever, mas é a mesma coisa.
O f de x é o x? Não, o f de x é o valor de y em função de x. Por isso é que fala f de x. Mas pode também escrever somente y. A função, o a, melhor dizendo, o a aqui, o azinho, ele é o coeficiente angular. Coeficiente. Vou até abreviar, coeficiente angular. Ou seja, quando A for maior que zero, a reta ela vai estar progredindo. Então temos o que podemos chamar de função crescente. Função crescente. Tá? Função crescente. Dá um exemplo aqui, prático. Quer ver, ó? Se eu tiver uma função dessa aqui, ó, y igual a 3 vezes x mais 4. Qual é o valor do A? O A está do lado do x. Qual é o valor do A? 3. O 3 é maior que zero? É, então a função é crescente. E quando o A for menor que zero? Aí a função vai ser ao contrário de crescente, ela vai ser decrescente. Ó, A menor que zero, função decrescente. Aí você pode organizar assim melhor no seu caderno, né? Função decrescente. Então o A ele determina se a função ela vai ser crescente ou decrescente. É o A que determina. Decrescente. Dá um exemplo. Y igual menos 3 vezes x mais 5. Qual o valor do A? Menos 3. Menos 3 é maior ou menor que zero? Menor. Então a função é decrescente. Ou seja, se você tivesse um gráfico, a reta estaria caindo, tá? Os valores estariam diminuindo. Pensa nas estatísticas, como é que eles fazem os gráficos do coronavírus. É essa ideia aqui. Quando eles falam que os casos estão caindo, você vê que a curva está diminuindo, ela está caindo, está descendo. Aí eles falam que os casos estão caindo, os casos de contaminação. Quando aquela curva está aumentando, é porque os casos, quando aquela curva está em posição assim de subida, é porque os casos estão aumentando. Então, é para isso que serve esse Azinho aqui, tá? Para isso que serve. O que é o A? Ele determina se a função é crescente ou decrescente. O que é o B? O B é onde aquela reta vai tocar na ordenada. Então, o B é onde aquela reta ela vai tocar na ordenada, tá? Ou seja, é onde aquela reta, a função do primeiro grau, vai tocar na reta que está em pé, na reta Y. É isso que é o B. E, professor, falou do A e falou do B. O B é chamado de quê? Coeficiente linear. Tá? E você pode escrever no seu caderno. O B. Por que é coeficiente linear? Porque é o número que toca na linha, é o número que toca na reta Y. Então, gente, o B é o coeficiente linear, tá? E você falou do A, falou do B. E o X e o Y? O X são os valores que estão na reta de X, certo? Estão na reta deitada. O Y é os valores em função de X, é os valores que vão estar na reta em pé. Tá bom? Agora vamos fazer isso desenhando aqui. Mas isso aqui é a teoria. Você já pode dar um jeito de anotar no seu caderno. Então, recapitulando, função do primeiro grau é dado por essa fórmula aqui, y igual a ax mais b, ou f de x igual a x mais b. O que é o a? É o coeficiente angular. Ele determina se a função é crescente, se está tendo um aumento, uma progressão, ou se está tendo uma regressão, ou se ela é decrescente. Como é que eu sei disso?
Ora, crescente é quando é maior que zero e decrescente quando é menor que zero. Existe a possibilidade do A ser igual a zero? Não, porque se ele for igual a zero, nós não teremos uma função do primeiro grau. O B é o coeficiente linear. O B significa onde aquela função do primeiro grau toca no gráfico. Vamos dar um exemplo aqui de gráfico, aí você vai ver. Então, gente, vamos aos exemplos práticos aqui. Olha aqui no caso eu tenho um gráfico, né? Vamos começar pelo coeficiente linear, que é mais fácil. O coeficiente linear aqui é 4. Ó. Então, o que é o coeficiente linear olhando o gráfico? É onde a função do primeiro grau, tá vendo? Essa retinha aqui. Deixa eu até mudar a cor dela para ficar melhor. É onde essa reta aqui, vou dar de vermelho. É onde essa reta aqui ela encosta lá na ordenada, que é o y. Tá vendo aqui? Ela encostou no 4. Por quê? Porque o coeficiente linear é 4. Se fosse 5, ia encostar no 5. Se fosse 2, ia encostar no... A reta está mais para baixo, ia encostar no 2. Entendeu? Então, isso é o coeficiente linear. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é que indica que a reta está em progressão. Ó. Ela está subindo, tá vendo? Ela está aumentando, os valores estão aumentando. Então, esse é o coeficiente angular. É assim que você verifica. Agora, eu dei um outro exemplo aqui, que aqui então a função seria crescente. Ó. Se tivesse que perguntando alguma coisa assim, você poderia responder que a função aqui ela é crescente. Porque o A é positivo. Coeficiente angular. Função crescente. Então, a função ela é crescente ou ela é decrescente. Não tem meio termo, não. Crescente ou decrescente. Aqui, nesse segundo caso, de novo, coeficiente linear é o 4. Então, ela encosta aqui no 4. Ó. Vendo? Encostou no 4. E o coeficiente angular é menos 2. Ou seja, a reta, ela tá vendo que os valores estão diminuindo, ela está descendo? Quando isso acontece, a reta ela é uma função decrescente, a função do primeiro grau. Então, esse aqui é um exemplo prático. Função decrescente. Opa, função, deixa eu colocar aqui. Decrescente. Opa. Função decrescente, quando o A é menor que zero. Pronto. Então, aqui, matematicamente falando, é assim, ó, que se escreve A menor que zero. Com o símbolo, né, do menor, é assim. O A é menor que zero. Aqui, que é o contrário, aqui o A é maior que zero. Quando a ponta está para o lado direito, está querendo dizer que o símbolo é maior. O símbolo representa maior. Quando a ponta está para o lado esquerdo, é menor, tá? A maior que zero e aqui é A menor que zero. Esses são os exemplos práticos. Aqui é o exemplo 1, né? Exemplo 1. E aqui é o exemplo 2. Agora nós vamos falar de raiz ou zero da função do primeiro grau. O que significa raiz ou zero da função do primeiro grau? Vamos ver agora. Então, lá o exercício, a pergunta, ela vai te dar a função do primeiro grau. Dada a função y, 3x menos 6, um exemplo, ela vai pedir para você calcular. Vai falar assim, ó, calcule o zero. Calcule o zero da função. O zero da função. Vai ser mais ou menos assim que ela vai perguntar. Calcule o zero da função. O que é calcular o zero da função? E se perguntar, calcule a raiz da função, a mesma coisa.
Raiz ou zero, ó. Raiz ou zero da função. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Como é que você vai fazer essa conta na prática? Bem simples, ó. Olha aqui. Raiz não é sinônimo de zero? Então você tem que fazer alguma coisa com esse zero aqui. Você vai igualar o y a zero, porque você quer encontrar o valor de x. Então, y vai ser igual a zero. Aí você substitui o y por zero aqui. Então vai ficar... Pode até inverter a ordem aqui, ó. 3x menos 6 igual a zero. Pronto, virou uma equação do primeiro grau. Aí nós sabemos que devemos isolar a incógnita, né, que é a variável, a letra. Devemos isolar esse 3x e passar os outros termos para o outro lado. E quando troca de lado, ele vai com a operação inversa. O contrário de diminuir é somar. Então, menos 6 vai passar para positivo. E aí eu tenho que tirar esse 3 daqui e passar para o outro lado. Ó. O contrário de multiplicar é dividir. Então, x vai ser igual a 6 dividido por 3. X vai ser igual a 2. Então, o raiz ao zero da função seria 2. É isso. Calcular o raiz ao zero da função é zerar o y e calcular o valor de x. É isso que significa calcular o raiz ao zero da função. Agora, vamos dar um exemplo prático de função crescente ou decrescente na conta. O exercício, ó, vamos apagar aqui tudo. O exercício, ele vai te perguntar assim, a pergunta, né? Ela vai fazer assim, ela vai te dar uma função. Vou até usar f de x para vocês se acostumarem. F de x é a mesma coisa que y. Ela vai te dar uma função, aí vai falar assim, ó. Um exemplo. M mais 3. Vezes x mais 4. Aí ele vai falar assim, ó, calcule o valor de m. Calcule o valor de m. Vai ser desse jeito aqui. Calcule o valor de m. O valor de m. É que eu não tenho mesa digitalizadora, tá? Por isso que a letra sai assim. O valor de m para... Aí ele vai contar uma história, né? Para que a função seja crescente. Ou ele vai falar que ele quer que a função seja crescente ou decrescente. Para que a função seja crescente. Então ele vai fazer esse tipo de pergunta. Ele podia também falar da decrescente, mas tanto faz. Para que a função seja crescente. E aí como é que você vai fazer isso? Simples, olha só. Quem é o A aqui? É m mais 3, ó. O A não é o número que fica do lado do x? Quem é que está do lado do x? O m mais 3. Ah, mas ele quer o valor de m. Sim, mas o m está junto com 3, ó. M mais 3. Ele quer que a função seja crescente. O que que tem... Qual é o valor de A para que a função seja crescente? O valor do A tem que ser maior que zero. A condição é essa. Então, o m mais 3, que é o A, ele tem que ser maior que zero. Pronto, aí você vai resolver essa inequação no primeiro grau aqui. É a mesma coisa como se fosse resolver uma equação no primeiro grau, só que é uma inequação, que é uma desigualdade. Aí você vai passar o 3 para o outro lado, né? Vai com a operação inversa, contrário de somar e diminuir. Então vai ficar m vai ser maior que menos 3. Então a resposta vai ser essa aqui. Então qualquer valor que m sendo maior que menos 3 é o suficiente para que a função seja crescente. Entendeu? Então é dessa forma. Então, sabendo isso aqui,
você já tem informação, já tem conhecimento o suficiente para resolver aquelas questões que estão lá na folhinha, né, de vocês. Então vamos lá. Eu vou auxiliar lá vocês eu não vou dizer a resposta, tá? Eu só vou auxiliar. Então vamos lá. Eis as questões aqui, ó. Ele tá falando que o prestador de serviço. Aí você tem que usar também o raciocínio, tá, gente? A lógica, né? Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço da residência. O valor da visita é R$40. Então, nós sabemos que o valor da visita é 40 e o valor da hora para a realização é 20. Então, se o cara ficar 1 hora lá, ela vai cobrar R$20. Se o cara ficar 2, vai cobrar 40. Então, repare que esse 20 aqui é em função da hora. Aí, uma expressão que indica o valor a ser pago em função de horas necessárias à execução do serviço é... Então, como que ela cobra? Ela cobra 40, ó. É só você raciocinar, gente. Ela cobra 40 mais a hora vezes 20. Não é isso que está dizendo aí? Ah, por que botou um H aqui? Porque depende de quantas horas o camarada vai ficar lá. Se o camarada ficar 1 hora, é 20 reais. Se ficar 2, 40. Se ficar 3, 60. Então tem que colocar uma letra. Não sei quantas horas ele vai ficar lá. Então é 40 mais 20. Entendeu a lógica? Vamos apagar aqui. Se fosse 30, seria 40 mais 30 vezes... Se fosse 60, 40 mais 60. Se fosse 40, 40 vezes H. Tá? Então o número 1 é assim que faz. O 2, ó, podemos afirmar que o zero da função menos 2x mais 5 é... O que é o zero da função? É igualar o f de x a zero, ou o y. Porque o y aqui está valendo pelo f de x. Então você vai igualar a zero e vai calcular o valor de x. Só isso. Número 3. Número 3, ele dá uma função 4x menos 3 e ele quer que você marque a alternativa correta. Gente, você tem que analisar o valor de A e o valor de B. Só você analisar. O A aqui é quem? 4. 4 é positivo ou negativo? 4 é maior que 0 ou menor que 0? 4 é maior que 0. Então a função ela já é crescente, ela não é decrescente. Então onde tem decrescente você elimina. Ó. A letra B está errada. A letra C está errada. Olha, sem você ver as outras informações, você já elimina 3. Ó. E a letra E também está errada. Ou é a letra A ou é a letra B. Letra D. Aí você analisa o outro ponto. Ó. Aí vamos ver o que ele está dizendo na letra A. A função é crescente? Sim, é crescente, porque o A é maior que 0. Pois seu coeficiente angular, quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o A, que está do lado do x, é igual a 4. É positivo e é igual a 4. Será que isso procede? Aí você vê aqui se ele é igual a 4. E a letra D diz que é crescente, pois seu coeficiente angular é negativo. Ela mesma entra em contradição, tá vendo? Ela entra em contradição, porque se a função é crescente, não há possibilidade alguma do coeficiente angular ser negativo, tá? Mas aí você analisa e marca. Aí, número 4. A função real da variável real definida por f de x, 3, aí entre parênteses, 3 menos 2a vezes, fecha parênteses, vezes x mais 2 é crescente quando... Então, ela quer saber qual o valor de a quando a função for crescente. Ou seja, o a aqui, que está do lado do x, que é o 3 menos 2, tem que ser... Ele tem que ser maior que zero, porque é crescente, né? Maior que zero, ó. Aí você vai resolver essa conta aqui, ó. 3 menos 2a maior que zero. Aí você vai achar o valor de A aqui. Vai passar o 3 para lá e vai achar o valor de A. Tá certo? Deixa eu apagar aqui.
E agora ele quer saber qual dos gráficos abaixo representa a reta da equação y igual a 2x mais 3. Lembra do que eu falei? O que significa o b e significa o a? O b, que é o coeficiente linear. Ó, coeficiente linear. Número que toca na linha, número que toca na reta y. Quem é o número que toca na reta y? 3. A reta y, a função toca no 3, na reta y. Olha aqui, então todas as retas que não tocarem, todas as funções que não tocarem no valor 3 da reta y, você já elimina. Ó, essa aqui tocou? Tocou. Tá vendo aqui que tocou no 3? Então pode ser que seja a letra A. A B tocou? Tocou. A letra C, a letra C tocou aqui? Não. Tocou no 2, ó. A gente sabe que toca no 3. Não é isso? Deixa eu apagar aqui. Então a letra, essa aqui já não é. A letra C não é. Essa aqui é a letra D? Pode ser, ó. Tocou no 3. Tá vendo? Pode ser a letra D. E essa aqui é? Não. Então você já eliminou duas, ó. Só com a informação do coeficiente linear. Você já eliminou duas aqui. E o que mais? Se não for suficiente, aí você vai analisando. Coeficiente angular é 2. Se ele é o 2, significa que a função é crescente, né? A função ela tem que ser maior que zero. A função crescente, o a tem que ser maior que zero. Ou seja, gente, vocês para acharem aonde a reta, a função do primeiro grau vai bater na reta x, vocês têm que achar o valor da raiz ou zero da função. É por isso que quando você calcula raiz ou zero da função, você zera o y. Por quê? Porque você quer saber o valor de x. Então, aonde a reta bater, onde a função do primeiro grau bater na reta x, significa que ali é o zero da função. Então, aí você tem que fazer o cálculo para saber aonde que essa função vai bater na reta x. Aí você zera o valor de y, tá? Você vai zerar o valor de y. Aí aqui vai ficar, que seria 2x mais 3 igual, deixa eu colocar aqui na letra maior, 2x mais 3 igual a zero. Aí você vai calcular o valor de x. Quando você calcular o raiz ou zero da função, é aí que a função bate. Esse raiz ou zero da função significa no gráfico, é onde a função bate na reta x. Então aí você vai ver o valor e vai comparar aqui. Só de você ver aqui, quando você passar o 3 para lá, ele vai ficar negativo. Então você já sabe que a função do primeiro grau vai bater num x negativo. Isso você já tem certeza. Então talvez você não precise nem calcular, que você já sabe. Ó, aqui está batendo no lado positivo, então você sabe que não é. Aqui pode ser, ó, aqui bate no... A função do primeiro grau em relação à reta x, ela bate no valor negativo. Aqui já não pode ser, ó. Aqui não pode ser. Bateu no lugar positivo aqui também. Poderia ser essa, mas por que não é essa aqui? Porque a gente sabe que na reta y tem que bater no 3, ó, e tá batendo no 2. Por isso que... Então aí você faz a análise e aí você vai ver. Então, resolvendo essas questões, só para resumir aqui, antes de encerrar a aula. O coeficiente linear, que é o 3, que é o b, graficamente falando, é onde a função bate na reta y. Ó, tem que bater aqui no 3, tá vendo? Então, se não bater no 3, já está errado.
E no x? Onde que a função do primeiro grau bate no x? No raiz ou zero da função. Lembra lá que a gente, no raiz ou zero da função, a gente zerava o y para calcular o valor de x? O que significa isso no gráfico? É onde a função bate na reta x. É isso. Então, é assim que você interpreta uma função do primeiro grau, entendeu? Então, sabendo isso, aí você já tem condição de resolver todos esses exercícios, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado todo mundo. E aqui, ó, antes de encerrar, aqui no material escrito, ele disse zero da função afim, tá? É a mesma coisa, tá, gente? Função afim, função do primeiro grau. É a mesma coisa. Então, eu espero ter ajudado todo mundo. E até um próximo encontro, tá?